Olá, seja muito bem-vindo. Seguimos com mais um podcast da Fena Minas 2025 e agora vamos falar de história, vamos falar com um nome importante aqui da nossa região, Francisco Pinheiro Campos, conhecido como Chiquinho, ele que foi um dos precursores do café aqui na região. Seu Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja bem-vindo. Pois não, estamos às ordens. O senhor tem muita história para dividir com a gente, né? Mais ou menos. Como é que é hoje? O senhor é cafeicultor e pecuarista? Como começou a sua trajetória, Chiquinho? Não, eu vim para Patos para mexer com boi, fazer boi, para ser pecuarista. Lá na década de 60? 60, eu cheguei aqui em 1960. Certo. E fiquei por aqui, mexi com boi muito tempo. Em 76 foi que nós fizemos o primeiro projeto de café aqui. E na época não tinha tanta tecnologia, não tinha nada, não era nem perto do que é o agronegócio hoje, né? Não, tinha chegado aqui em Patos, os gaúchos começaram a chegar em 74. Eles plantavam soja, mas tudo sem a tecnologia, era só as que eles trouxeram do sul. Não tinha o que fazer, não tinha aquele tratamento de solo, aquela Não, revolução não ali da tinha nada Embrapa, daquilo, não nada, tinha tava começado ainda. tudo, E até que em 74 nós tivemos até uma história bem interessante, já que você está querendo história. O Paulinelli O Alisson Paulinelli. resolveu, fizemos uma reunião no sindicato, porque o Paulinelli queria que expandisse isso em 74, quando os gaúchos começaram a chegar aqui. O Paulinelli já era o ministro, Já era o ministro, no governo do Geisel. governo do Gás. E aí nós fizemos uma reunião e conversando, eu falei para ele, o companheiro, não dá, como é que eu vou plantar soja? Eu nunca vi um grão de soja, não conheço. Eu não sei se é o soja ou a soja. É que eu no não sul conheço. eles falam o soja. Nós não conhecemos nada. Nós temos aí esses gaúchos que chegaram aqui agora falando em soja. Nós não sabemos nada. E ele foi temando, e no fim ele virou para nós assim, escuta, vocês são homem ou são mulher? Vocês vestem calça ou vestem saia? Porque eu estou desafiando vocês a plantar. E nós topamos a plantar. Ele falou assim, a semana que vem eu coloco um caminhão de semente de soja na sua porta, você não vai pagar R$1, mas eu quero que vocês plantam ela. E aí sim, assim vocês fizeram. E assim nós fizemos. Eu comprei colheitadeira, comprei trator, entrei numa dívida naquela época. Nem caríssimo. sabia se ia dar certo. Não conhecia nada, não sabia nada. Comprando calcário em Rio Claro, vindo de Rio Claro, caminhão de carroceria para descarregar aquilo. Nós não tínhamos maquinário, tudo. Resultado da coisa, não colhemos nada. Colhemos nem o que plantou. Meu Deus, A soja ficou qual foi o pequenininho. problema? Faltou Não, ninguém sabia nada de soja. Não tinha quem conhecia a soja. falta aqui. de conhecimento sobre Mas a aí- agricultura mesmo, né? Aí a soja foi desenvolvendo com os gaúchos. Trouxeram a universidade para cá, trouxeram a Viçosa, os professores vieram e começaram a desenvolver. Eu abandonei o ramo e eu falei, eu vou virar para o café, porque onde eu vim, Oliveira, meu pai já tinha café lá. Então você já tinha experiência com café, já sabia tocar Muito mal, muito mal. Eu falei, eu vou virar para o café. E trouxemos aqui um agrônomo do IBC. Ele era o agrônomo do IBC lá na minha terra. Nós botamos ele dentro de um carro, trouxemos aqui para ele olhar as terras. E nós resolvemos plantar. E aí eu plantei. Eu de cara plantei 180 hectares. Uma coisa de louco. E aquele café foi comendo meus bois. E nós não tínhamos ninguém para nos dar assistência. E eu tive que correr em Belo Horizonte, procurar o chefe do IBC em Belo Horizonte, pedir ele, pelo amor de Deus, para botar um técnico aqui. Foi aonde o Maurício fez o concurso, passou e foi para lá para fazer os estágios. Eu arrumei para ele o estágio lá em Oliveira com esse moço, para voltar para nos dar assistência. Então nós passamos aí uns 3, 4 anos sem ter ninguém aqui para nos dar um palpite. E eu trouxe de lá para me dar uma ajudazinha. Logo que eu plantei, eu trouxe um japonês que dava assistência para meus irmãos lá. E ele veio com 2 anos que ele ficou aqui, ele virou para mim, ó, eu não dou conta do cerrado.
aqui é difícil demais, eu não dou conta. Foi embora. Desistiu. E eu fiquei sozinho. Nós não tínhamos maquinário, nós não tínhamos nada, não tínhamos tratores que tem hoje. Mas fomos tocando. Aí o Maurício veio, fomos tocando. Passado, eu acho que na década de 80, foi por volta de 79, eu fui a Patrocínio. Patrocínio já tinha também começado o café. Encontrei lá o Roberto Santinato, que foi do IBC, colega desse rapaz que eu trouxe. Lá em Patrocínio já tinha começado e funcionava. O café lá já estava dando certo. Estava começando já tinha gente dando assistência lá, já tinha chegaram lá uns paranaenses, vieram também os paulistas ali daquela região de Garça, daquele troço, e eu encontrei lá o doutor Santinato, Roberto Santinato. E eu convidei, escuta, você não quer me dar assistência não? Eu tenho tantos hectares, vamos combinar. E ele passou a vir umas 4, 5 vezes por ano na minha propriedade. Está comigo até hoje. Olha não só. me abandona. E aí nós começamos a melhorar o café, nós fomos aprendendo, a coisa foi melhorando. Mas na época a coisa foi ruim demais, foi difícil, mas dificílimo mesmo. Imagina. A gente não sabia nem qual seria a variedade boa para aqui. Não Ia na existia. experimentação, ia tentando até Tudo, dar certo. tudo daqui, lá em Patrocínio também. Depois entrou o Carmo. Aí o Carmo também na década de 80 começou. Mas eu fui muito feliz com o café, porque já em 80, 82 eu comecei a comprar fazenda e plantar mais café. Que aí as coisas já estavam melhores, o senhor já Eu já entendia tava- mais da atividade, já tinha desenvolvido Já tudo, né? sabia mais. Então a coisa foi boa. Seu Chiquinho, e como é que esse pessoal vinha do sul para cá se o cerrado era difícil de manejar? Por que eles vinham? Preço de terra. Preço de terra? Preço de terra não tinha preço, que era quase dado. Porque não dava, não se sabe. Quase dado aqui era dava boi. nada? Era boi, ninguém botava boi lá onde os gaúchos compraram. Aham. Me oferecer terra lá, eu nunca quis, era ruim demais. Aí, com a criação da Embrapa, com o Alisson Paulinelli, com essa revolução, Aí a coisa sim. mudou. Quando entrou o Paulinelli continuou. O Paulinelli vinha aqui, todo ano ele vinha aqui no sindicato conosco. Ele foi muito importante, né? Importantíssimo. Para o agronegócio Foi o brasileiro. cara se que fosse deu o ele. tiro certo, foi aquele cara. Porque ele botou a Embrapa para frente. À medida que ele botou a Embrapa, hoje nós temos aí 1 milhão de troços que a Embrapa faz aí, que é um espetáculo. Certo. Aí eles foram procurar formas de tratar o solo e aí facilitou para o Exatamente, aí agricultor, nós não é isso? aprendemos a dominar o solo. Então, para Antes nós você- hoje não interessa mais se o solo é bom, se é ruim. Não interessa. Nós vamos arrumar ele. E arruma mesmo. E aí, 3 anos a gente arruma tudo. e a questão do boi também. Naquela época não tinha melhoramento genético, não tinha Nada. Era boi. IATF, Era, FIV. era os boi oriudo e chifrudo. Só tinha cabeça. E como é que Nós não estamos fazia? mexendo. Difícil para ganhar peso? Era Não, dava o peso máximo das nossas boiadas era 16 arroba. Hoje nós estamos trabalhando acima de 20. E com a era do boi, menos da metade. aumentou Mudou muito tudo. Hoje desenvolvimento. o Cerrado aprendeu a lidar com tudo que você imaginar, até com a uva. Que a gente nunca pensou, né? que Você ia ter nunca uva imaginou aqui. que ia tomar um vinho de Pato de Minas? Não. Como que o senhor vê? O senhor passou por toda essa situação, toda essa dificuldade e vendo o agronegócio hoje da forma que é, né? Tão tecnológico, tão eficiente. Como que o senhor faz essa análise desse boom, esse crescimento que nós tivemos? A gente tem hora que a gente nem não acredita que tem isso. Mas a gente vai vendo as produções. Você começa a ver a produção das coisas, você começa a ver que o negócio realmente progrediu. Eu vou te contar outra historinha rápida. Eu não me lembro o ano que foi, mas foi o Paulinelli. Foi o Paulinelli numa festa do milho, a Emater fez um concurso de produtividade de milho. Nessa época eu já não plantava o milho comum, eu plantava milho para fazer semente para Grosseres. Eu fui o maior plantador de milho da Grosseres para fazer semente. E nós entramos no concurso. Eu ganhei esse concurso com 83 sacas.
Hoje a turma está colhendo 300 sacos. Era um prêmio por produtividade. Por produtividade, quem tinha maior produtividade dentro da matéria inteira aqui da região, 83 sacos eu ganhei o primeiro lugar. As Pindaíba, que era tido como as terras boas, as terras melhor que tem, coisa e tal, perderam para mim. O que você fazia para dar certo, assim, para produzir? Não, eu toda a vida, eu não estudei. Eu não estudei. Eu fiz naquela época, a gente falava científico. Então eu fiz até o 3º ano, fiz os vestibular. Fiz 2 vestibulares na minha vida. Eu fiz o vestibular em Viçosa para ser agrônomo. Passei e não quis ficar. Achei lá muito ruim, não quis ficar. Vida inteira eu estudei em Belo Horizonte. Aí eu voltei e falei com a minha mãe, eu não vou estudar, não vou. Não, então você faz o vestibular aqui em Belo Horizonte. Se você passar, eu deixo você parar de estudar. Eu fiz para engenheiro, passei, eu e um outro irmão, nós estudávamos juntos. Eu passei, falei aqui, ó, publicava no estado de Minas quem passava na federal. E só existia federal e católico. Aí o senhor teve que ir lá passar, mostrar para sua mãe? Mostrei, aí ela deixou eu fiquei lá em Oliveira, trabalhando lá na fazenda 1 ano. Falei, eu não quero isso aqui. Mas o senhor já tinha uma base de fazenda? O senhor é filho meu pai era fazendeiro, meu avô é fazendeiro, já veio de bisavô, família. tudo naquele tempo todo mundo era fazendeiro. Então, eu já gostava de fazer. Aí eu falei, passado 1 ano, eu falei, ó, eu vou embora. Eu vou embora para Pato, não vou ficar aqui. E eu vim com a cara e a coragem com 20 anos de idade. Da sua idade. Não, Cheguei então, aqui. eu tenho bem mais. Peguei aqui um menino sem saber nada. E foi trabalhando. Fui mexendo minha vida, mexendo e ganhando a vida. E teve época que o senhor pensou em desistir? Não. Mesmo com as Eu era dificuldades? muito determinado. Mesmo com o cerrado difícil? Não. Daí que eu vim para cá, daí há 2 anos, eu voltei lá, eu tinha as namoradas lá. Cheguei lá e falei com a minha patroa hoje. Falei, olha, as moças lá em Pato estão começando a engraçar comigo. Vamos casar, porque senão vai dar errado. Então vamos, casamos e viemos embora. Ela nunca tinha vindo aqui. Casou, veio pra cá. Pra cá e ficamos aí morando na roça. Que legal. E fomos mexendo na vida. E só viemos pra cidade quando os meninos precisaram de grupo. Que história legal. E os seus filhos também trabalham hoje no setor ou não? Meu filho trabalha comigo, ele mexe com boi, só boi, ele não gosta de café. Fala que não gosta, mas vai gostar. É a preferência da boi. Preferência. E eu tenho um neto que estava ali comigo, que hoje é agrônomo. Também estamos juntos, estamos tudo. Vai tocando a vida, né? É isso aí. Seu Francisco, o senhor que pegou essa fase difícil, passou por toda essa transição, né? Essa revolução do agronegócio brasileiro. Qual que é a sua dica para quem está começando? O jovem hoje que está lá na faculdade estudando agronomia, estudando veterinária, querendo começar nesse meio. Eu tenho uma tristeza muito grande porque, infelizmente, o curso de agronomia está só abrindo o leque para eles, mas não está ensinando, só abre o leque. Eles têm que estudar mais. Eu acho que todos eles deviam fazer mestrado, doutorado, procurar coisas, ser mais específico. O nosso ramo é um ramo que tem uma ramagem muito grande tem muitas, dentro do agro. Muitos braços, igual medicina. Então tem que pegar e fazer as coisas certinhas e ser determinado na vida. Você ganha de um dia para o outro, não? Você está de repórter, mas há quantos anos você está aí pelejando? Você já chegou no final? Não. Você ainda está pelejando. Então, mesma coisa, tem que... Determinado. Se você for determinado, você vai ser convidado para isso, para aquilo outro, e vai ganhar a vida. Isso aí. E vai viver feliz. Não é isso? Muito bom, seu Francisco. Que história bacana. O senhor se considera uma pessoa realizada? Muito, muito. Muito realizada. E hoje, você vê, eu sou conhecido dentro dessa cidade, que eu adotei. Sou talvez mais patense do que muito patense por aí. Gosto daqui. Ajudei aqui a desenvolver. Só aqui no sindicato eu fiquei 40 anos. O senhor foi da diretoria do Sindicato Rural? Só que eu fiquei 40 anos aqui. Se não foi 40, foi pertinho de 40. Fizemos todo esse parque aqui, ó.
E entregamos agora para os mais novos. Os mais novos agora continuam. Tem uma história grande aqui com o lugar, né? E minha filha começou essa feira aqui, a Jane, quando ela era presidente do sindicato. Entendi. Você vê que... Seu Francisco, outra coisa, eu falei aqui do pessoal da agronomia, quem está começando, o produtor rural hoje, assim como o senhor passou as dificuldades lá no início, né, que faltava tecnologia, faltava conhecimento, hoje o produtor passa por outros problemas. Aí eles estão tendo dificuldade com a política, com a questão de crédito, tem outros problemas, né, e alguns estão até desistindo, abandonando a atividade, igual o pessoal do leite, teve uma crise muito grande, né, quando o Brasil estava... comprando leite aí de outros países, deixando o produtor meio de lado. Então são crises que desestabilizam a pessoa. E muitas vezes eles querem até largar a atividade. O que o senhor fala disso, pessoal? A cada época que passa, nós vamos caindo em alguma coisa que nos afeta. Por incrível que pareça, nós somos o fazendeiro hoje, o agricultor, o pecuarista, nós somos os maiores defensores do meio ambiente. Concordo. Eu hoje não tenho 20% da minha fazenda preservada, eu tenho muito mais. Por vontade sua. Porque... E não só eu, não. A maioria tem. Hoje nós trabalhamos todo mundo com curvas de níveis que não trabalhava. Nós trabalhávamos com arado de boi, hoje nós trabalhamos com a coisa com muito mais tecnologia, não deixamos a terra correr. Mas somos taxados dos caras que mais prejudicam. Porque eu vou lá, eu corto uma árvore, eles querem me pôr até na cadeia. Aí vem os países que não cuidaram do país deles e vem falar da gente. Exatamente. Se eu tenho lá uma árvore, por que eu não posso cortar ela para me usar na minha propriedade e eu tenho que ir comprar fora? É um absurdo. Um absurdo. Se não for assim... Eu posso cortar se eu for no IEF e pagar para o IEF. Pagar por quê? Ela é minha. Eu vou plantar outra, eu não vou deixar aquilo desmoronar, eu não vou tirar uma árvore que eu estou vendo que ela não possa ficar. É muita burocracia, né? Muita burocracia, muita bobajada que estão inventando. Você pega os caras que estão sentados no ar-condicionado, que está lá bonitinho, pedindo uma xícara de café, uma água gelada, e ele vai fazer as leis para nós. Que não entende nada do... Que não entende nada, não sabe qual é. Uma fazenda, às 4 horas da tarde, ela não fecha as portas, não. Ela nunca fecha a porta. A vaca dá cria de noite. Eu tenho que apanhar café até mais tarde, senão eu não consigo fazer. Não tem fim de semana, não tem feriado? Nada, o leite não pode parar de tirar, como é que faz? Tá certo? É muito diferente, nós não temos uma lei específica para isso. Ela é conjunto de leis que governa tanto o urbano quanto o rural. É um absurdo. Mas isso aí vai chegar, eu acho que vai chegar. Já deram o primeiro passo, abrindo um pouquinho o meio ambiente, está abrindo um pouquinho o meio ambiente, os deputados já mexeram e vão mexer mais. Ninguém quer destruir nada, não. Nós queremos ter o direito de sermos nós. Muito bom. Só. Não é o direito de querer ser mais do que o outro. Eu quero ter o direito de ser eu. E é uma atividade necessária não só para o Brasil, para o mundo, né? Exatamente. Produção de alimentos. Exatamente. A própria União Europeia deu um negócio aí que não compra nada porque foi desmatado. Aí já está começando a bambear. Porque não é por aí. Não é por aí. Não pode fazer uma lei, é isso aqui. Isso. Não é assim. Vamos devagarzinho com o andor. O Brasil tem muita área para ser aberta. Nós temos muito cerrado aí para ser tão produtivo quanto os nossos aqui. Ué. Olha a maravilha que esses gaúchos fizeram aí no Cerrado de São Pedro ali, ó. Espetáculo daquilo. Lá não criava nada, hoje está tudo lá, uma economia violenta que nós damos ao país. E não somos valorizados. Não somos, não. Ainda são vilanizados, né? O pessoal ainda coloca o produtor rural como vilão, né? Vilão. Que desmata, que... Infelizmente é isso. Tem que mudar esse discurso, né, seu Francisco? Agora, para finalizar aqui, como que o senhor vê o produtor rural brasileiro? A gente sabe que tudo é feito com muita paixão, ninguém fica na fazenda, no agronegócio, sem ter paixão.
sem ter dedicação, uma força de trabalho muito grande, um cuidado com a família, é um jeito de ser, né, o produtor rural. Como que o senhor define o produtor rural brasileiro? O produtor rural brasileiro, ele é um cara fora de série. Ele é fora de série com todas as letras, porque ontem mesmo eu fiz uma viagem de avião para Goiânia, a gente fica olhando na janela do avião, fica olhando, tudo plantado, tudo bem arrumado, as beiras de coco, tudo com água, com árvores, com as coisas arrumadas. Você vê que a propriedade do cara está arrumada. Ele é um cara que enfrenta tudo sem reclamar. O melhor dele é isso, sem reclamar. Ele enfrenta sozinho, ele enfrenta poeira, ele enfrenta a estrada atolando, desatolando. Ele mesmo vai lá. Enchente, igual teve no sul, perto tudo, começa de novo. Exatamente. Quando nós começamos, se nós tivéssemos as tecnologias que tem hoje, nós estaríamos em outro lugar hoje, muito mais longe. Se nós tivéssemos uns governos que não nos atrapalhassem, não precisa nos ajudar, não. Não atrapalhando já estava bom. Chega, só não atrapalhar, chega. Me deixa trabalhar. Muito bom. Esse é o verdadeiro agricultor ou pecuarista, do jeito de ser o agropecuarista que você tem no Brasil hoje. É um cara que não tem medo de nada, enfrenta as meia-noites, enfrenta as madrugadas frias. Enquanto você está lá dormindo, esperando para acordar mais tarde, tomar seu cafezinho, eu estou lá produzindo café. Porque eu nunca chego lá em casa antes de 6 horas da manhã. Isso aí, merece respeito, merece ser valorizado. Muito. Mas vamos tocando. Isso aí, muito bom, seu Francisco. Obrigada, prazer conhecer o senhor e parabéns pela sua história. Obrigado. Viu? Eu espero que vocês também tenham gostado. Continue acompanhando aí o podcast da FENAMINAS 2025.